Aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse Força Viva, seu caráter imortal, né? Então nós estamos aqui escrevendo aqui o Mestre Espiritual. Então a continuação é explicada, né, que somente por sua imensa compaixão a personalidade de Deus se revela como Mestre Espiritual. Portanto, nas relações de um acharya não há atividade além daquela do serviço amoroso ao Senhor. Ele é a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade da divindade servidora. Tem o Deus servido, que é Cristo, e o Deus servidor, que é o Mestre Espiritual. Assim nós devemos ver o Mestre Espiritual como uma manifestação da própria divindade, né? Só que é o servidor, né? Se alguém se apresenta como um acharya, mas não tem uma atitude de servidão ao Senhor, deve ser considerado um ofensor. E essa atitude ofensiva o desqualifica de ser um acharya. Acharya é um mestre espiritual que ensina pelo exemplo, né? O mestre espiritual tirano sempre se engaja em serviço devocional puro ao Senhor, a personalidade de Deus, certo? Então esse é um ponto importante, né? Como mencionou anteriormente, um discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como uma manifestação de si Krishna, mas ao mesmo tempo deve sempre lembrar que um mestre espiritual nunca está autorizado a imitar os passatempos transcendentais do Senhor. Os falsos mestres espirituais se apresentam como idênticos a si Krishna em todos os aspectos para explorar os sentimentos dos seus discípulos. Mas tais impersonalistas só podem enganar seus discípulos, pois o seu objetivo final é tornar-se uno com o Senhor. Isso é contra os princípios do culto Vaishnava. Tem os falsos gurus, né, que falam que se apresentam como Deus, né? O mestre espiritual se considera o servo humilde da suprema personalidade de Deus. Os discípulos que têm o mestre espiritual com a manifestação de Krishna, né? Não ao contrário. Então, continuando, o Krishnadas Kaviraj deve saber que o mestre espiritual, o instrutor, é a personalidade de Krishna. O Senhor Krishna se manifesta como a super-alma e como o maior devoto do Senhor. Significado: Sri Krishnadas Kaviraj Goswami afirma que o mestre espiritual, o instrutor, então, tem o mestre espiritual que inicia, o mestre espiritual iniciador, chamado Diksha Guru, e o mestre espiritual instrutor, que dá instruções, chamado Shiksha Guru, Shiksha, né, dá instruções. Ele é um representante fidedigno de Krishna. O próprio Sri Krishna nos ensina que o mestre espiritual instrutor de dentro. Então, o próprio Krishna nos ensina como mestre espiritual instrutor de dentro e de fora. De dentro ele ensina como Paramatma. Então, Krishna pessoalmente é o mestre espiritual instrutor no coração, né? E de fora ele ensina no Bhagavad Gita e como mestre espiritual instrutor. Existem dois tipos de mestres espirituais instrutores. Uma pessoa liberada, totalmente absorta em meditação no serviço devocional. E outra é aquele que invoca a consciência de Krishna, consciência espiritual no discípulo, por meio de instruções relevantes. Então, um devoto que invoca em você essa consciência espiritual é um mestre espiritual instrutor, né? Ele está te animando espiritualmente, assim. Assim, as instruções da ciência da devoção são diferenciadas em termos de formas e objetivos e substantivos de compreensão. O acharya, no verdadeiro sentido, que está autorizado a entregar a Krishna, enriquece o discípulo com pleno conhecimento espiritual e assim desperta as atividades de serviço devocional. Esse é o mestre espiritual, né? Aí, continuando, ó meu Senhor, poetas transcendentais e especialistas da ciência espiritual não podem expressar plenamente sua dívida para com você, mesmo que fossem dotados de vida prolongada de Brahma, pois você aparece em duas categorias, externamente como Acharya, o mestre espiritual, né? Internamente como a super-alma, para libertar a vida encarnada, a vida condicionada, né? Sendo orientando a como chegar a ti. Esse verso do Bhagavatam, né, foi falado por Sildava, depois que ele ouviu de Krishna todas as instruções necessárias sobre yoga. Para aquele que estão constantemente dedicados a me servir com amor, eu dou o entendimento pela qual eles vêm a mim. Isso aqui falando no Bhagavad Gita, né? Da Dhamma Buddhi, eu dou inteligência. Para quem está dedicado a pregar a consciência de Krishna, Krishna dá inteligência pela qual nós podemos ir até ele. Porque aqui nós somos no reino de Maya. Aqui é impossível sair da energia ilusória pelo nosso próprio esforço. Nós temos que ter algo especial, que é a misericórdia de Krishna. Então,
Por isso nós temos que estar ocupados, né, em serviço devocional, em serviço devoto, em servir o mestre espiritual, em propagar a consciência de Cristo, ajudar as pessoas, né, que são inocentes, e praticar, cantar o mantra Hare Krishna constantemente, né, e ler as escrituras. O processo é muito simples. Tem que estar sempre lembrando de Krishna e nunca esquecer de Krishna. Aqui. Então, temos que saber, né, que Krishna, Krishna, a verdade, é a suprema, a pessoa toda espiritual, toda poderosa. É a única que tem sentidos totalmente transcendentais. Ele é a fonte de todas as emanações. Esses devotos puros, sempre imersos no conhecimento de Krishna, absortos na consciência de Krishna, trocam pensamentos, realizações como grandes cientistas trocam os seus pontos de vista e os resultados de suas pesquisas acadêmicas. Então é a ciência espiritual, assim como o cientista troca experiências acadêmicas, científicas, também os devotos são cientistas espirituais que trocam suas realizações, né? Assim. Tais trocas de pensamentos em relação a Krishna dão prazer ao Senhor, que portanto favorece os tais devotos com toda a iluminação. Krishna fica muito satisfeito quando os devotos estão falando, debatendo e trocando suas experiências espirituais. A suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, ensinou Brahma e o tornou autorrealizado. Então, o primeiro discípulo que Krishna tem nesse mundo é o Senhor Brahma, né? O criador desse mundo. Aí o Senhor Brahma instrui nada e nada, assim começa a corrente discipular, né? Significa, a máxima inglesa de que Deus ajuda aqueles que se ajudam também, ajuda a si mesmo, é aplicável no reino transcendental. Deus ajuda aquele que se ajuda a si mesmo, né? Quando você tem que se ajudar a si mesmo. Nós temos que voluntariamente renunciar às ofertas de Maya. Maya está sempre nos propondo. E nós temos que estar sempre orando a Krishna, né? Chorar por Krishna, pela misericórdia de Krishna. Aí Krishna nos ajuda. Temos que pedir a Krishna a misericórdia. A personalidade de Deus foi o mestre espiritual que instruiu o Brahma e o ser vivo original na criação cósmica. Quando o Brahma foi criado, ele não pôde aplicar sua energia criativa para organizar a situação cósmica. No início havia apenas som, vibração, é a palavra tapa. Então a primeira coisa que Brahma ouviu foi duas sílabas, tapa, que em sânscrito significa austeridade, faça austeridade. Você tem que se esforçar. E aí ele entendeu, né? Ele fez austeridades e depois que já apareceu para ele. A ciência moderna pode se comunicar usando descobertas materiais como televisão, computadores, mas a ciência invocada pelas austeridades de Brahma, o pai original da humanidade, era ainda mais sutil. Com o tempo, os cientistas materiais também poderão saber que podemos nos comunicar com o mundo Vaikunta, o Senhor Brahma perguntou sobre a potência do Senhor, e a personalidade de Deus respondeu sua pergunta nas 6 declarações consecutivas a seguir. Essas instruções, que são reproduzidas do Bhagavatam 31 a 36, foram transmitidas pela personalidade de Deus, agindo como mestre espiritual e instrutor. Então, Brahma perguntou, né, sobre porque eles falam sobre as suas potências espirituais. E aqui, nesse livro aqui, no Chaitanya Charitamrita, né, nesse Força Viva, Caráter Imortal, vai ser reproduzida essas mesmas instruções. Por favor, ouça atentamente o que eu vou falar com você, pois o conhecimento transcendental sobre mim não é apenas científico, mas também cheio de mistérios. Então, o conhecimento sobre Krishna não é barato. Você tem que ouvir com atenção e essa atitude humilde, né? O conhecimento transcendental de Krishna é mais profundo que o conhecimento impessoal de Brahma, pois inclui o conhecimento de Brahman, porque exclui o conhecimento não apenas de sua forma e personalidade, mas também de tudo relacionado a ele. Não existe nada que não esteja relacionado a Krishna. Em certo sentido, não há nada além de Krishna e Krishna. E assim não há nada, e ainda assim nada é Krishna. Ele é igual a tudo, separado de tudo, né? Exceto ele é a personalidade original. Esse conhecimento constitui a ciência transcendental completa, e Vishnu queria dar a Brahma o conhecimento completo sobre essa ciência. Então, Krishna queria dar a Brahma o conhecimento original, transcendental. Tá, nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre esse conhecimento que Krishna vai dar a Brahma.